Existe uma celeuma, uma disputa, um debate entre católicos e evangélicos sobre Maria. Os católicos dizem que Maria ela é mãe de Deus e os evangélicos dizem que Maria não é mãe de Deus. Mas, afinal de contas, Maria é ou não é mãe de Deus? A igreja conferiu a Maria o título de Theotokos. Isso aconteceu no Concílio de Éfeso em 431 depois de Cristo. Porém, não era esse o tema em questão, se Maria era ou não era mãe de Deus. O tema em questão era sobre a divindade de Cristo. Então, Cristo é Deus ou Cristo é apenas homem? E o termo Theotokos, a palavra Theotokos, significa portador de Deus ou portadora de Deus. Os católicos, então, se apegaram a esse termo, se apegaram a essa palavra e passaram a ensinar que, de fato, Maria ela é mãe de Deus. E qual é a lógica por trás dessa ideia? Maria é mãe de Jesus. Jesus é Deus. Então, logo, Maria é mãe de Deus. Na realidade, isso é um silogismo. Isso não se sustenta à luz das evidências. Essa é uma conclusão lógica que não tem base estrutural para se sustentar. E por que ela não pode ser mãe de Deus? Por questões básicas. Primeiro, por que Maria não é mãe de Deus? Porque Deus é eterno. Maria é mortal. Por que Maria não pode ser mãe de Deus? Porque Deus é espírito, Maria é humana. Cabe, porém, salientar que a natureza hipostática de Cristo, ela é indissolúvel. O que é natureza hipostática? A natureza hipostática de Cristo é a união da natureza humana com a natureza divina. Então, quando a natureza divina de Cristo uniu-se à natureza humana, isso então se tornou algo indissolúvel. Jesus será para sempre Deus homem, ou seja, um humano Deus, ou Deus humano, se é que podemos dizer assim. Essa união ela não se desfaz nunca, jamais. E essa então é a grande questão. Esse é o grande problema. E esse é o grande desafio para nós entendermos como pode então Maria ser mãe de Jesus e não ser mãe de Deus, sendo que Jesus, ele é Deus. Então vamos lá, vamos tentar entender essa questão. Bom, Jesus, como Deus, ele é eterno. Então, antes de Jesus nascer no ventre de Maria, ser concebido no ventre e nascer a partir de Maria, Jesus já existia. Então, Jesus foi gerado de forma sobrenatural no ventre de Maria, pela atuação do Espírito Santo. Porém, quando Jesus é gerado no ventre de Maria, Maria então passa a ter uma gestação biológica. Então Maria, ela é mãe da parte biológica de Jesus, da parte carnal, da parte humana de Jesus, e não da parte divina. Ela não pode ser mãe da parte divina de Jesus, porque Jesus, como Deus, é o Criador de tudo. Jesus, como Deus, ele é antes de Maria. Então Maria, ela é mãe biológica da parte biológica de Jesus, da parte humana de Jesus. Quando nós colocamos dessa forma que ela não pode ser mãe de Deus, por Deus ser um ser espiritual e eterno, eles dizem, não, mas ela não é a mãe do Deus Pai, ela é a mãe do Deus Filho. Ora, aí nós encontramos um outro problema terrível, pois isso é dividir a divindade. Se ela for mãe de Deus, obviamente, naturalmente, ela tem que ser mãe do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque existe um único Deus. Esse único Deus subsiste em três pessoas, mas o Deus é único. Então, se ela é mãe de Deus, ela é mãe do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se ela não é mãe do Pai e do Espírito Santo, ela também não é mãe do Deus Filho. Então, quando você diz assim, ela é mãe do Deus Filho e não do Deus Pai, o que você está fazendo é dividindo a Trindade. Isso é politeísmo. Então não, definitivamente, Maria foi uma mulher santa, Maria foi uma mulher exemplar, Maria foi uma serva de Deus, Maria é uma mulher especial que dispensa comentários, obviamente, mas Maria não pode ser mãe de Deus, até porque Maria ela é humana, como uma humana, ela teve as mesmas dificuldades que os outros humanos tiveram, ela teve doenças, ela teve problemas, e ela morreu, como qualquer outro ser humano. E ela não ressuscitou.
e ela não foi assunta aos céus, segundo aquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina. Para que ela fosse mãe de Deus, seria necessário que ela fosse deusa. E ela não é deusa. Ela é santa, mas ela não é deusa. Uma outra questão é que se nós dissermos que Maria é mãe de Deus, nós vamos adentrar por um ad infinito. Ou seja, Maria é mãe de Deus. Quem é a mãe de Maria? Ou quem é o pai de Maria? E aí a gente vai entrar numa sequência eterna e sem fim. Então, definitivamente, Deus, ele é criador de tudo, inclusive da própria Maria. E Maria, ela é mãe da parte biológica, da parte humana de Jesus, não da parte divina.